Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei Celeste Consolador, Espírito da Verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, Tesouro dos bens e dispensador da vida, vinde habitar em nós, purificai-nos de toda mancha e salvai nossas almas, vós que sois bom. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e benevolência aos homens. Senhor, abri os meus lábios e minha boca publicará vossos louvores. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Bom, boa noite a todos. A gente vai voltar aqui com a instrução para os professores e esse grupo, a aula de hoje é aberta a todos os demais do grupo de estudos, a fim de que nós não fiquemos sem a formação devida. A minha câmera travou porque eu cometi a estupidez de mexer nela. Não pode encostar na dondoca. Ah, voltamos, beleza. Bom, na última aula a gente ainda não tinha papa, agora graças a Deus temos um, salvo o melhor juízo. Né? Semana passada eu não consegui dar aula e então a gente vai retomar dessa a partir de um ponto que a Vanessa tinha me colocado. Foi depois da última aula que foi sobre Aristóteles, que a gente parou em Aristóteles e ela ia começar a ler a partir da lógica. Confere? Muito bem. Eu, ao longo creio que dos últimos 2 anos, eu estava pulando esse assunto, porque é um assunto muito chato. Né? E para eu falar que o assunto é chato, sendo que a gente já viu metafísica, já viu história, etc., é porque é muito chato mesmo. Porém, é muito importante. Né? Aí a Vanessa falou: a gente vai ter que falar sobre lógica. E não dá mais para pular. Eu falei: tá bom, então vamos falar sobre lógica. Deixa só eu voltar com a minha câmera aqui, porque ela desapareceu. Eu vou desconectá-la e conectar novamente. Vamos ver. Papai do céu nos ajuda. Deixa eu ver. Não, não ajudou não. Vou ter que fechar. Ah, não, vai. Ajudou sim, peraí. Deixa eu ver. Foi, ajudou. Muito bem. Então a gente vai pegar para estudar a partir de hoje um pouquinho de lógica. A gente não vai entrar a fundo nos assuntos, porque não é da minha área de domínio, a gente vai ver só o básico e superficial da lógica formal aristotélica. Antes da gente começar, eu vou fazer uma ponte entre aquilo que nós estávamos vendo no grupo de estudos, parte da história da Guerra da Reconquista, com o que nós estamos fazendo aqui, nosso trabalho de estudantes barra professores, né, professores em formação. Eu comentei na semana retrasada no grupo de estudos que os primeiros medievais cristãos da Península Ibérica eles fizeram um trabalho inicial de resistência à invasão muçulmana. Então se refugiaram e fundaram o Reino das Astúrias. Inicialmente foi um trabalho de resistência silencioso e passaram para um trabalho de reconquista. Só que essa reconquista e essa resistência, elas não se deram apenas pelas armas, tá? Elas se deram também através da oração e principalmente dos estudos. Eu mandei, se eu não me engano, foi para Bruna e para Vanessa no Instagram uma imagem mostrando num país africano que metade do país é cristão e metade é muçulmana. E também fazer uma correlação entre isso e o índice de escolaridade. Na metade cristã, o índice de escolaridade é alto, na metade muçulmana é baixo ou inexistente. E aí eu comentei com elas que a verdadeira religião ela é uma religião também dos estudos. A verdadeira religião ela é civilizatória.
ela civiliza as pessoas, ela traz a civilização para as pessoas. Então nós temos essa missão. Os medievais da resistência ibérica, eles fizeram isso também. Eu comentei no último grupo de estudos sobre mais ou menos como que se dava o ensino nos mosteiros e o aprendizado nos mosteiros. E é interessante a gente perceber que eles estudavam de maneira desinteressada. Eles não estudavam com o objetivo de recivilizar o mundo ou de fundar uma civilização. Eles não estudavam com o objetivo tosco que nós temos no mundo liberal, pós-revolução industrial, de conseguir um emprego ou de conseguir um diploma. Eles estudavam desinteressadamente, estudavam porque saber é bom, porque Deus criou o homem para conhecer a verdade. E por isso nós devemos estudar, não para conseguir um objetivo, fundar uma civilização, fundar uma escola, arrumar a sociedade. Não, nós devemos estudar porque estudar é bom. Isso permitiu esse espírito de, eu diria, pobreza espiritual, de humildade, permitiu com que eles estudassem assuntos extremamente complexos, como metafísica, que é algo que nós temos visto praticamente desde o início dessa formação para professores, e lógica. Tá? Estudaram assuntos extremamente difíceis, mas com paciência e humildade, e por isso elevaram o pensamento humano até o máximo, né, que o ser humano já chegou, que foi a escolástica, certo? Então, imbuídos nesse espírito cristão de humildade perante o conhecimento, sim, a aula está sendo gravada. Perante o conhecimento, dediquemo-nos à lógica. Eu havia solicitado que vocês estudassem alguns temas, alguns assuntos. E nós iniciaremos pela gramática da língua portuguesa, que é o mais tranquilo ponto de partida. Tá? Pedi que vocês estudassem 3 coisas do comecinho da gramática, que são as classes de palavras. E apenas 3 classes de palavras: substantivos, adjetivos e verbos. Tá? Então, selecionarei de maneira aleatória. Pati, defina, por gentileza, o que é um substantivo. Que eu lembro, substantivo, mas eu não estudei não, tá? Não consegui ver. Mas eu lembro que substantivo vem de substância. E aí o substantivo, ele pode ser, eu acho que substantivo próprio e substantivo comum, eu acho. É o que eu lembro, assim, de escola. Tá. Quem conseguiu estudar a respeito dessas classes, conforme havia solicitado? Levanta a mãozinha, por gentileza. Certeza. Ah, Bruna e Vanessa. Tinha que ser. Não. Eu queria escolher outra pessoa, mas tudo bem. Vanessa. CDF, CDF. Não, mas substantivo é aquilo que nomeia os seres, né? Até lendo, eu lembrei de Adão, Exatamente. Eu tacando ia comentar. substantivo, né? Tipo, Eu ia inventou os comentar. substantivos, vamos dizer assim. Eu ia comentar exatamente sobre isso. Sobre qual que é a missão que Deus dá ao homem quando ele cria o homem. Qual que é a tarefa do homem? Por excelência, nomear as coisas. Substantivos são os nomes, não dos seres em abstrato, mas das substâncias, certo? E é sobre essa missão do homem de nomear que nós vamos falar hoje nas próximas aulas. O que mais você tem a me dizer sobre os substantivos? Sobre essa característica mais
metafísica aí foi a única coisa que eu consegui raciocinar. Aí, gramaticalmente falando, como a Paty estava falando, tem concreto, abstrato, que essa parte do abstrato sempre eu vi meio como metafísica, né? Porque tem algumas coisas que são muito difíceis de você, que é considerado concreto, mas você fica... Eu lembro que uma vez eu fiz um curso, a professora, ela falava assim, que o abstrato é aquilo que não existe por si só. Aí, agora eu não tenho certeza se era amor, mas era alguma coisa nesse sentido de amor, de sentimento, aí ela falando, tipo, precisa de alguém para amar e tal. Eu fiquei, gente do céu, isso é uma aula de português ou isso é uma aula de filosofia, sabe? Eu lembro que eu fiquei, assim, eu acho que foi um dos primeiros contatos que eu tive, assim, com isso de realmente estudar para aprender, né? E não só para passar numa prova. Bruna, o que você tem a me dizer sobre os substantivos? Além de ser, né, a classe que nomeia, nós temos 9 classificações, ela também, dentro dos conteúdos que você passou, ela é aquela que é o sujeito das proposições, certo? Exatamente. Exatamente. Substantivo, antes de eu explanar, a Paty, pode falar, por gentileza. Obrigado. Eu queria perguntar mesmo. O substantivo, quando ele tem o concreto e o abstrato. O concreto, ele é... Aqui os meninos falaram assim, é algo que pode pegar, e o abstrato é algo que não pode pegar. Mas eu acho que teve uma aula que você falou assim, por exemplo, que a gente falou assim, da sereia. A sereia é abstrato ou é concreto? E aí eu acho que era concreto, mas eu não lembro direito. Eu acho que você vai fazer isso agora, né? Você vai explicar isso de novo? Não. Sim. Eu não vou falar propriamente agora sobre os substantivos concretos e abstratos, mas sim, sereia é um substantivo concreto, mas a sereia você não pode pegar. Então essa definição ela está errada. O que é um substantivo? Substantivo, ele é um som... Tá, peraí, antes. Substantivo é uma palavra, certo? E o que é uma palavra? É um som com significado, certo? Toda palavra é um som. Só que não é só um som. O canto dos pássaros também é um som, mas ele não tem significado. O que distingue uma palavra de qualquer outra coisa é que a palavra é um som com significado, à exceção das onomatopeias, que elas não têm propriamente um significado. E das interjeições também. A palavra é um som com significado. O substantivo é uma palavra. Partimos por aí. Ele é um significante, portanto. Porque se ele tem um significado, ele é um significante. E qual que é o significado de um substantivo? Uma substância. E aí, por que nós fazemos distinção entre substantivos concretos e abstratos? Porque existem substâncias concretas e não substâncias abstratas, mas substâncias separadas, das quais falaremos mais adiante. Bom, o substantivo, ele é um som cujo significado é uma substância. Só que não é, o significado ele não é direto, porque lembra que eu falei para vocês que o homem, através dos sentidos, ele tem contato com a realidade, e aí ele representa essa realidade na sua alma, no seu espírito, formando uma imagem. Essa imagem é o significado direto da palavra. Ficou claro? Então, quando eu falo cachorro, esse som ele evoca na minha mente uma imagem que remete a algo real, que remete a uma substância que existe separadamente da minha alma, a qual remete em vossos espíritos também uma imagem, que é, diríamos, pelo menos semelhante à imagem que eu tenho quando eu digo a palavra cachorro, certo? Então, eu vou, para fins didáticos, nós vamos tirar essa parte espiritual da imagem mental que nós fazemos das coisas.
tá? Então, tratemos como se o substantivo fosse uma palavra que remetesse a algo fora do sujeito. Perfeito? Então, ele é um som cujo significado é uma substância. Só que vem a pergunta: quid est substantia? O que é substância? Eu fiz no grupo dos professores uma pergunta perniciosa, que é a seguinte: uma casa sem telhado deixa de ser uma casa ou é uma casa destelhada? E creio que eu tenha atingido o meu objetivo, que era causar um desconforto psicológico em vocês. Ou seja, vocês precisaram pensar em o que é uma casa sem um telhado. Quando eu digo casa, eu evoco nas suas mentes, nas suas almas, uma imagem que vocês formaram por si mesmos e que remete a algo real. Esse algo real, a casa, é uma substância. E por que nós dizemos que é uma substância? Vocês conseguem me elucidar? Por que nós chamamos de substância? Oi, Igor, não sei se foi só conosco aqui, mas deu umas travadas aí, acabei que eu fiquei boiando aqui, cara. Travou. Tá, deixa eu... A mensagem chegou picada aqui, A picotado. mensagem chegou picada, beleza. Houve aqui um problema de interlocução. Muito bem. O que é, a minha pergunta, o que é uma substância? Eu fiz a pergunta no grupo sobre a casa sem telhado, tá? E aquela pergunta serviu para que vocês pensassem a respeito de um exemplo para que compreendessem o todo. O que é uma substância? Eu fiz a seguinte pergunta: uma casa sem telhado deixa de ser uma casa ou é uma casa destelhada? Só um minuto, eu vou tirar minha internet e voltar novamente. Voltei? Se a casa continua sendo casa. Ixi, não tá ok, não, hein? E agora? Agora vocês me ouvem? Agora deve estar sim, porque agora eu tô te ouvindo. Uma casa destelhada deixa de ser uma casa ou continua sendo uma casa? Imagine que nós temos uma casa e a Paty vai lá, sopra, sopra, sopra e o telhado da casa vai embora. Deixou de existir uma casa ou continua existindo uma casa? Eu não posso responder essa, porque essa eu sei, querido professor linguista. E aí? Continua sendo a casa, né? Continua sendo uma casa. Por quê? Vejam, vejam. Por causa da substância. Vejam, Porque esse negócio da percebam. substância é um negócio complicado. Eu lembro que eu escutei esse trem aí a primeira vez na aula do padre Paulo Ricardo. Ele tinha pegado uma xícara. Aí ele comeu, tipo o que você tinha falado em uma das aulas também, tipo, pode ser de barro, pode ser de cerâmica, pode ser de vidro, pode ser aquelas canequinhas de alumínio de roça, continua sendo xícara. Então, assim, o material que você faz a xícara não é o que define. A cor também não é o que define. Pode ser alta, baixa, pequena, gorduchinha, de qualquer jeito não vai ser o que define também. Então, vamos pensar no exemplo da casa. Pode dizer que é a essência da xícara? Não, a essência é outra coisa. Tem a ver com a substância, mas para o nosso estudo, vamos usar a palavra substância. Quando eu falo, se eu pedir para qualquer um de vocês desenhar uma casa, eu tenho certeza, eu aposto que vocês vão desenhar com telhado.
E se não tiver telhado, vocês vão sentir que está faltando alguma coisa, certo? Só que o telhado não é necessário para que seja uma casa. Vocês concordam? É o complemento, seria. É um complemento, só que vocês percebem que é um complemento que é natural nós pensarmos que ele vai estar lá? Existem. Aristóteles, ele escreveu as 10 categorias. E as 10 categorias estão justamente no seu tratado de lógica, no órgão. São 10 as categorias do ser. Ou seja, falar as categorias do ser ainda é errado. O Aristóteles diz o seguinte: o ente se diz de muitos modos. Então, existem muitas formas pelas quais nós podemos dizer algo. Eu posso dizer algo do ponto de vista da substância. Anotem, pelo amor de Deus. Anotem as 10 categorias, anotem no papel, leiam todo dia como se fosse a ladainha de Nossa Senhora, tá? Façam como se fosse uma oração. Vocês precisam decorar isso, tá? A substância é a primeira categoria. A qualidade, a relação, a ação, paixão, quando, onde, hábito e estado. Opa! Substância, quantidade, qualidade, relação, ação, paixão, quando, onde, hábito e estado. É isso mesmo. Eu contei errado nos meus dedos, mas são essas as 10 categorias. Essas 10 categorias elas podem ser subdivididas em 2 grupos. A substância, que é uma, e 9 acidentes. O que é um acidente? Um acidente é aquilo que não é necessário para que a coisa seja aquilo que ela é. Isso é um acidente. E a substância? Substância é aquilo que é necessário para que a coisa seja ela mesma. Vou dar um exemplo. Eu acho que foram uns 6 dias pensando em qual exemplo dar. E eu vou dar um exemplo meio perigoso. Aqui, cadê? Achei. Vocês conseguem ver isso daqui? O que é isso? É um pedaço de papel, tá? Que eu arranquei de um maço de cigarro. Pedaço de papel. O papel é uma substância, certo? Ele está na minha mão esquerda. Percebam, eu falei as 10 categorias. Onde é uma das categorias, certo? Onde a coisa está é o modo de eu dizer a coisa. Eu posso falar, o papel está na minha mão esquerda. Agora, olhem que interessante. Ele não está mais na minha mão esquerda. Ele está na minha mão direita. Percebe? Direita, esquerda. Houve uma mudança no papel. Vocês conseguem Isso compreender? seria o acidente? Isso. Onde é um acidente. Vocês conseguem perceber que houve uma mudança? Um momento ele está na mão esquerda, no outro ele está na mão direita. Conseguem captar que há uma diferença entre as duas coisas? Aqui, situação 1, aqui, situação 2, certo? Houve uma mudança. Deixou de ser papel? Não. Agora, olhem que curioso. Eu estou pondo fogo no papel, tá? Se a câmera não pegar. Pronto. Queimou por completo. Continua sendo papel? Não, agora é cinza. Se eu pedir para qualquer um de vocês pegar um pedaço de papel, vocês vão na churrasqueira pegar um pouco de cinza? Não, né? Percebe? O papel deixou de ser. Captaram?
O que é uma substância? Substância é aquilo que permanece na mudança. Quando ele mudou de posição, quando ele mudou de mão, o papel permaneceu. Então houve uma mudança e houve algo que permanecia na mudança. Se eu pintasse aquele papel de azul, ele teria sofrido uma mudança, mas o papel permaneceria. Captaram? Quando nós estávamos lendo As Confissões de Santo Agostinho, no livro 11, ele faz uma reflexão acerca do tempo. Vocês lembram? Né? O que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei, mas quando me perguntam, eu já não sei mais o que é. Vocês lembram, né? Aristóteles ele define o tempo. E no curso aqui nós já falamos acerca dessa definição de tempo. O que é o tempo? É a passagem da potência ao ato. Não. É isso mesmo. O tempo é o número do movimento, melhor dizendo. O tempo é o número do movimento segundo um antes e um depois. Houve um movimento. Eu posso falar antes do movimento ter acontecido e depois do movimento ter acontecido. Então, eu tenho um antes e um depois, há o movimento, ou seja, há a mudança, e eu conto essa mudança. Então, essa contagem da mudança é o tempo. O tempo é o número do movimento segundo um antes e um depois. E o que é o movimento? O movimento é a passagem da potência ao ato segundo um antes e um depois. Vou dar um exemplo. Vou voltar no exemplo do papel. Aqui é outro pedaço do meu maço de cigarro. Percebam, esse pedaço de papel ele está mais ou menos reto, certo? Agora, em potência, eu posso dizer que ele está amassado? Sim, em potência sim. Em ato ele está reto, em potência está amassado. Perfeito? Agora, em ato, ele está amassado. Então ele passou da potência ao ato. Houve um movimento, houve uma modificação, mas continua sendo papel. Percebe? Há uma permanência. Substância é aquilo, anotem essa definição, substância é aquilo que permanece na mudança. Houve um filósofo grego, se eu não me engano era Heráclito ou Parmênides, é um dos dois, que falava o seguinte: é impossível que o homem entre no mesmo rio duas vezes, porque o rio é um devir, ele está em constante mudança. O cara que dizia isso, ele comia um mingau alucinógeno, ele via coisas, tá? Ele era meio maluco. Embora essa filosofia esteja em voga ainda hoje em dia, ela é falsa, ela é errada. Por quê? De fato, há mudança, só que há também uma permanência. A substância é aquilo que permanece na mudança. O papel, houve uma mudança, ele foi amassado, mas ele permaneceu. Vejam, o estado do papel é contingente, ele é um acidente. Se ele está amassado ou reto, isso é acidental, isso não é necessário para que seja papel, percebe? É um acidente. Do mesmo modo, a casa ter ou não ter telhado, a característica ter telhado, ou melhor, o estado ter telhado, ele é acidental, ele não é necessário, ele é contingente, percebe? Ele não afeta a substância da casa. Só que alguém pode perguntar, tá, mas todo mundo que imagina uma casa com telhado. É natural isso. Porque Aristóteles diz, o telhado ele seria um acidente próprio da casa. Ou seja, é próprio de uma casa ter telhado, mas não é necessário para que seja uma casa. Porque é fácil imaginar uma casa sem telhado, que nem aquelas casas do Dragon Ball Z, né? Que são em formato esférico, né? São meias esferas, aquelas casas do Dragon Ball. São da corporação Cápsula, né? Então ter telhado não é necessário para que seja uma casa. Captaram?
E se uma casa tem telhado e deixa de ter telhado, há algo que permanece. Há algo que subjaz. O que é a substância? Substância vem de subjacere, aquilo que está sob, suportando. Suportando o quê? Os acidentes. Então, a parcial definição que a Vanessa deu de abstrato é aquilo que existe em algo, existe em alguma coisa, é conveniente para nós aqui. A substância é aquilo que está sob, suportando os acidentes. Captaram? Ou, a definição que eu prefiro, é aquilo que permanece na mudança. Isso é a substância. Houve uma mudança. Está claro que houve uma mudança. A substância ela permanece nessa mudança. Permanece inalterada. Vamos continuar falando substância. Estou aqui no meio de católicos. Alguém aqui é ou já foi catequista? Seja catequese para adultos, para crianças, tanto faz. Eu sei que tem gente que é catequista, é melhor se acusar. Tudo bem, já que estamos no meio de pessoas livres, Tiago, explica para mim e para os colegas o mistério da transubstanciação. Por que tem esse nome? Para começar, assim, só um parênteses, eu não sou catequista, eu sou assim, um quebra-galho às vezes. Tudo bem, quebra-galho, explica pra gente o mistério da transubstanciação. Tá, Mistério vejam, estou no meio de católicos, todo mundo tem por obrigação que saber disso, tá? Vamos lá, mistério da transubstanciação. Não sei explicar. A substância, ela permanece a mesma. Peraí, deixa eu lembrar. A substância, ela permanece a mesma, porque o pão continua sendo pão. O vinho continua sendo vinho. Só que aí a palavra fugiu, o pão se torna corpo e o vinho se torna sangue. Mas aí a substância não está permanecendo a mesma, né? Vamos convenhar. Se há uma mudança e o pão deixa de ser pão, então, se ele não é mais pão, a substância não permanece. Mas aí que está o mistério, não é? Percebam, por que nos ritos orientais não existe a palavra transubstanciação? Ah, porque a gente não acredita? Não, é porque nunca foi necessário para nós. No Ocidente foi necessário que falassem essa palavra, que cunhassem esse termo. Mas no Oriente não. Você pergunta para um cristão oriental, né, o que acontece na Divina Liturgia, ele fala, o padre ele impõe as mãos, invoca o Espírito Santo sobre o pão e o vinho, acontece um milagre e o pão vira corpo de Cristo e o vinho vira sangue. Se você pergunta para um romano, não, acontece a transubstanciação, ele põe uma palavra no meio. E o pão deixa de ser pão, muda-se a substância, permanecem os acidentes de pão, ele deixa de ser pão e torna-se corpo de Cristo. Aí você pergunta, tá, como que isso acontece? Ah, não, é um milagre. Ou seja, é a mesma resposta do primeiro, só que com mais floreio. Por que nós falamos em transubstanciação? Porque, percebam, essa folha de papel, esse pedaço de papel, ele é uma substância. Vocês conseguem compreender, certo? E ele tem acidentes próprios. A matéria é matéria de papel, o cheiro é cheiro de papel, nesse caso com um pouco de tabaco. As características físicas são características físicas de papel. Só que percebam que tudo que diz respeito a uma realidade meramente física não é substância, não é necessário para que a coisa seja aquilo que ela é. São sempre, essas características físicas são sempre acidentais, percebem? Embora sejam acidentes próprios, mas são sempre acidentais. Na Eucaristia, quando o padre consagra o pão e o vinho, o pão, ele tem... Lembra que eu falei da casa? O telhado é um acidente próprio da casa, percebe? O gosto de pão, de trigo,
é um acidente próprio do pão. A gente não consegue imaginar um pão sem gosto de pão, certo? Mas é acidental. Não é necessário para que seja pão, o gosto. A cor é cor de pão. A textura é textura de pão. O tamanho é tamanho de pão e assim por diante. São todas características acidentais. E antes da consagração, a substância é pão. Quando há consagração, a substância pão deixa de existir e a substância corpo de Cristo passa a existir ali, suportando aqueles acidentes. Não há, nesse caso, movimento, porque não há passagem da potência ao ato. O pão, ele não é corpo de Cristo em potência. Percebe? Quando eu peguei o papel e amassei, eu falei, ele é um papel amassado em potência, certo? Só que o pão e o vinho não são corpo e sangue de Cristo em potência. Eles não têm potência para ser Deus. Por um milagre e pela ação extraordinária do Espírito Santo, acontece isso. O pão deixa de ser pão e passa a ser corpo de Cristo. O vinho deixa de ser vinho e passa a ser sangue de Cristo. Mudando-se a substância e permanecendo os acidentes próprios. Captaram? Isso eu peguei, esse exemplo, é um exemplo que é contraintuitivo. Por que ele é contraintuitivo? Porque ele não é natural. A transubstanciação não é natural, é milagrosa. É sobrenatural, está acima da natureza. Percebe? Então, o que há na Sagrada Liturgia, na Sagrada Eucaristia, é uma ação sobrenatural de Deus, não é uma ação natural. Percebe? Não há mudança de substância no sentido de passagem da potência para o ato. Porque se eu pegar o papel, eu posso falar que em potência ele é cinzas. Só que percebem que ele é em potência aquilo que diz respeito à sua própria natureza, à sua própria estrutura. Em potência ele não é corpo de Cristo, ele não é um santo, não é um anjo. Percebem? Cada coisa, cada substância tem potências que lhe são próprias da sua natureza. Captaram? Paty, pode perguntar. A Malu falou que eu sumi. Não, era quando você falou do corpo, do, do, do pão e do vinho, eles não estarem em potência, é isso, né? Eles não estão em potência. É isso? Não, eles não são corpo e sangue de Cristo em potência. Isso, porque eles continuam substância, ou seja, a mesma substância base que era antes da transubstanciação, mesmo assim. Não. Porque daí a transubstanciação só é corpo e sangue de Cristo por causa da nossa fé. Não. Os acidentes são os mesmos. A substância mudou, foi alterada. Não é mais pão e não é mais vinho, é corpo e sangue de Cristo. Mas os acidentes são os mesmos. Se você beber meio litro de sangue de Cristo, você vai ficar bêbado. Porque continua tendo os acidentes próprios do vinho. Se você comer meio quilo de hóstia consagrada, de corpo de Cristo, você vai ficar com a barriga cheia. Porque os acidentes próprios são acidentes de pão. Mas a substância não é mais pão. Houve uma mudança substancial ali. Houve uma alteração substancial. E essa alteração ela não é natural, ela é milagrosa. Absolutamente milagrosa. Não é algo que é dedutível pela razão humana. Nós sabemos que é assim porque a nossa fé diz que é assim. Mas não é racional, por assim dizer. Não é algo que foi revelado. Percebe? Vamos voltar ao fio da meada. Compreendendo bem o que são as substâncias dos acidentes, fica mais fácil compreender o que é o mistério da Eucaristia, tá? Só para ficar a dica. O substantivo... pode falar.
Ô, Igor, faz favor, passa a definição aí de novo. Você tinha falado que cada coisa ela tem as Potência suas própria possibilidades de potência? Era mais ou menos isso, não era? tem a sua Foi a potência parte que você estava própria. explicando. Isso, tem a sua potência própria, isso, né? Isso. Por exemplo, um ovo de galinha em potência é um frango. Vocês conseguem, é bem razoável compreender isso, né? Em potência, um ovo de galinha é um frango. Mas um ovo de galinha não pode ser em potência uma jabuticaba. Percebem? Então, tem uma potência que é própria daquela estrutura. Captaram? Então, não há como nós imaginarmos. Não, assim, há como imaginarmos, mas não é razoável. Agride a nossa inteligência crer que um ovo de galinha virará um abacaxi. Por acaso. Tem um autor americano, acho que é americano, Richard Dawkins. Ele fazia muito sucesso há uns 15 anos atrás, entre os ateus. E ele dizia: se eu ver uma imagem da Virgem, uma estátua da Virgem, acenando com o braço, nunca eu vou pensar que aquilo é um milagre. Eu vou imaginar que os átomos, por algum motivo que eu desconheço, estão se movendo. Mas não é um milagre. O cara devia fumar meio quilo de pedra toda manhã, né? Porque agride a nossa inteligência a achar que não é um milagre. Percebe? Agride a nossa inteligência a achar que naturalmente algo assim vai acontecer. Você levantou a mão, Patrícia? Era só para compartilhar com vocês aqui que enquanto você falava que o ovo de galinha não pode se chegar a ser jabuticaba, porque em potência, porque é impossível, a Malu falou aqui do meu lado que não pode não, porque jabuticaba é jabuticaba e ovo de galinha é ovo de galinha. E daí você falou do abacaxi, e ele, não, ela falou aqui do meu lado. O abacaxi é abacaxi, não é ovo. Tipo assim, até ela sabe disso. Exatamente. Estudar lógica é um pouco frustrante porque você começa a perceber com mais clareza coisas que são muito óbvias. Então, é óbvio que um ovo de galinha não vai virar uma jabuticaba. Isso é evidente, qualquer criança consegue perceber isso. Só que se a gente não estuda essas coisas básicas, quando chegam coisas um pouco mais complexas, a gente não consegue compreender. Por exemplo, o exemplo que eu já dei aqui no curso, né? Meu bebê reborn agora tá vivo, vou levar ele lá para Estava poder pensando nisso agora. consultar. Exatamente, é bebê reborn, é homem que vira lobisomem, né? Homem que acha que é mulher, entendeu? Ah, não, eu corto o Malaquias e pronto, agora eu sou mulher, entende? Esse tipo de coisa. Mas eu dei um exemplo até um pouco menos ininteligível, por assim dizer, no curso, que foi o sobre a bebida, né? Quem bebe, dorme. Quem dorme não peca. Quem não peca é santo. Logo, quem bebe é santo. Isso agride a nossa inteligência. Só que se a gente não estuda lógica, a gente não consegue saber onde que está o erro. Percebe? A gente não consegue saber. Eu lembro que eu perguntei e ficou todo mundo. Peraí. Com aquela cara de eu sei que está errado, mas eu não sei por quê. Cadê o erro? Onde que tá o erro? Eu sei que tá, mas cadê? Né? É que nem a gente vendo o Lula sendo solto da cadeia. Peraí, eu sei que tá errado, mas eu não sei explicar o porquê. Bom, vamos voltar. A substância é aquilo que permanece na mudança. Mudam-se. O que se naturalmente, o que é alterado? Os acidentes. E o que permanece? A substância. Até aqui, tranquilo. Substantivo é uma palavra que eu uso para simbolizar isso daí, para significar essa coisa que permanece na mudança. E eu pedi para vocês estudarem também adjetivos. A classe gramatical que fala algo do substantivo. Não é? O que é um adjetivo? É uma qualidade, entre muitas aspas. Eu lembro que quando eu ensinei sobre gramática para o meu irmão, meu irmão mais novo, quando ele tinha acho que uns 12 anos, e eu estava na faculdade.
estudando sobre substâncias e acidentes e tal. E aí eu expliquei o substantivo baseado nessa explicação de substância. Aí eu terminei a explicação e ele fala, por que não explicam assim na escola? É mais fácil entender o que diabos é um substantivo sabendo que é uma substância. Antes de falar dos adjetivos, tem que falar dos tipos de substantivos. Tem os substantivos próprios, que são os nomes de pessoas, de cidades, de instituições, etc. Existem os substantivos comuns, que são os nomes das coisas comuns, que em língua portuguesa escrevemos tudo com letra minúscula. Existem os substantivos concretos e abstratos. Né? Os concretos a gente subdivide em próprios, comuns, coletivos, por exemplo, alcateia, e individuais, que é o lobo, por exemplo. Lobo, substantivo coletivo, alcateia, abelha, enxame, e assim por diante. Vocês percebem que todos esses substantivos são... vocês conseguem imaginar, certo? E tem os substantivos abstratos. Por exemplo, amor. Você não consegue imaginar amor. Você não consegue formar uma imagem de amor. Ódio. Você não consegue formar uma imagem de ódio. Tá? Só que você sabe o que é amor e você sabe o que é ódio. E por que chamam de substantivos abstratos? Porque você abstrai essa realidade a partir de coisas concretas que você vê, de situações que você vivencia e assim por diante. É assim que você abstrai, que você capta essa coisa que não é concreta. Percebe? Aí tem, vamos falar dos adjetivos. Os adjetivos, eles são características que nós dizemos dos substantivos. Então, por exemplo, dá um exemplo aí, Bruna, de adjetivo. Bonito. Bonito. Eu posso dizer que a edição leonina das obras completas de Santo Tomás de Aquino é uma edição bela. O que é o belo? O belo, quando eu falo o belo, é um substantivo. Percebe? Agora, quando eu falo que a coleção é bela, eu não consigo falar só o adjetivo, eu não consigo falar só bela. Bela o quê? Eu preciso que esse adjetivo esteja junto com o substantivo, para que eu o qualifique, para que eu diga algo a respeito dele. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. É um exemplo que eu gosto muito, que eu dou em quase toda aula. Isqueiro. Eu posso dizer isqueiro laranja. Laranja não é um substantivo nesse caso, né? Porque laranja não existe fora do isqueiro. Captaram? Não captaram. Vou pegar esse exemplo aqui, verde. 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 O maçarico é verde. Falei algo a respeito dele. Verde não existe fora do maçarico. E o Douglas ainda tá com uma cara de eu não tô entendendo o que você tá falando, mas eu tô tentando. Por que que verde não existe fora do maçarico, especificamente? Porque o verde, ele é uma qualidade. Ele é um acidente, ele não é uma substância. A substância é o que permanece na mudança. O acidente é o que passa na mudança, o que deixa de ser na mudança. Então, se eu pintá-lo de preto, ele deixará de ser verde. Então, o verde existe no isqueiro, ele não existe fora. Óbvio, ele existe em outras coisas, né? A grama é verde, a folha é verde, o mar, sei lá, morto é verde e assim por diante. Existem várias coisas verdes, só que o verde não existe fora das coisas. Ele é uma qualidade, ele existe na coisa, na substância. Isso é um adjetivo. O adjetivo é aquilo que existe no substantivo. Ou melhor, é uma palavra que simboliza algo que existe na substância. Agora fica mais preciso. Pode falar, Paty.
É, quando você mostrou o maçarico, falou que o maçarico, ou o isqueiro, no caso ali é laranja, mas o maçarico é verde, ele não, ele, o verde vai, como é que é? O verde vai ser verde, como é que é? Repete a frase, para eu lembrar aqui o que eu ia perguntar, por Ó, favor. eu disse que o verde, ele não existe fora das coisas que são verdes. Tá, então, quando você fala que o verde não existe fora, no caso do maçarico, é porque você falou, tipo, esse maçarico, e mostrou o maçarico, falou, esse maçarico é verde. Então, por causa do maçarico, o verde vai continuar verde. Não, não. O verde, ele existe aqui. Sem verde, eu posso ter maçarico? Sim, Posso, ele pode ser de outras cores. Sem maçarico, eu posso ter verde? Nesse caso concreto? não. Não. Vamos fazer um exercício. Imaginem uma folha de papel. Melhor, imaginem um passarinho de origami feito de papel. Tá? Imaginado. Imaginem que esse passarinho é verde. Agora deixem de imaginar o passarinho de papel e imaginem só o verde. Vocês não conseguem imaginar só o verde, vocês vão imaginar um quadrado verde, ou um retângulo verde, ou alguma coisa que seja verde. Agora, o verde sozinho, vocês não conseguem imaginar. Captaram? Isso são os acidentes, tá? Mais especificamente qualidade. Se eu pedir para você imaginar o quente, você não consegue imaginar o quente. Quente também é uma qualidade, mas é uma qualidade de uma substância. Você consegue imaginar um prego quente. Você consegue imaginar um forno quente. Agora, o quente é inimaginável. Captaram? Então, a substância, os substantivos são palavras que simbolizam a substância. A substância é por si. Em grego, autokatauto, né? Em si e por si. Não depende de outras. Óbvio que nós somos cristãos, nós sabemos que tudo que é em Deus, mas a gente não vai falar disso agora, tá? Vamos manter aqui. Os acidentes, eles existem nas substâncias, eles não existem fora. Então, como que a gente fala das cores, das temperaturas, das posições, dos formatos, etc. Nós falamos dessas coisas porque nós abstraímos isso das substâncias. Captaram? Por que que eu sei o que Oi, é ver? Oi, pode falar. então é correto dizer que o adjetivo é um acidente? A qualidade é um acidente? Sim, não. O adjetivo é uma palavra que simboliza um acidente. Aí sim. Por exemplo, um outro adjetivo que não é propriamente uma cor, não é uma qualidade. Sentado. Sentado, você não. O sentado, por assim dizer, você não consegue imaginar. Agora você consegue imaginar um homem sentado, um cão sentado, percebe? Então, o estado de estar sentado é um acidente, porque ele só existe em uma substância. Captaram? Qual que tinha sido minha frase anterior a essa? Que agora eu me perdi. Vou manter você perdido aqui. Então, quando você fala que ele é um acidente, porque ele se mantém em substância, porque a substância é o nome daquilo que eu dei para ele. Então, o azul é o acidente, o sentado é um acidente, e aí é tipo, o azul, o nome do azul é azul, o nome do sentado é sentado, mas eles, nesse sentido, eles são substâncias, mas porque eles são nomeados desse jeito. Não, eles são acidentes que são substantivados, tá? É possível tratar um acidente como se fosse uma substância? Sim, verbalmente. Eu posso falar o azul do céu. O azul do céu é belo.
Eu estou tratando um acidente, que é azul, como se fosse uma substância. Verbalmente, eu estou tratando. Percebe? Mas azul é uma qualidade. Qualidade não é substância, é acidente. Uma expressão comum. O frigir dos ovos. Frigir é um som, é uma qualidade. Não é uma substância. Mas eu falo o frigir dos ovos. No caso aqui é um verbo, inclusive, né? É uma ação. Mas eu substantivo isso. Isso daqui é gramática, tá, gente? Gramática. Eu substantivo algumas palavras que não são substantivos. É possível fazer isso. É um recurso poético. Vamos lá. Por que eu conheço esses acidentes? Como que eu conheço? Eu vejo várias coisas que são verdes. Aí eu abstraio essa qualidade verde, essa cor, eu abstraio de várias coisas e represento na unidade da espécie. E aí eu dou um nome para isso. Por isso, quando uma criança começa a falar as cores das coisas, é porque ela deu um salto intelectual bem grande. Ela começou a abstrair. Quando você capta que a criança está fazendo isso, você está testemunhando um salto intelectual enorme na vida dela. Porque antes dela saber nomear as cores, saber falar das cores, ela não conseguia abstrair. Agora ela está conseguindo fazer o processo abstrativo. O número também é um acidente. Ele existe nas coisas. O número não existe em si por si. Não existe um. Existe um isqueiro. Um cigarro. Percebe? O um não existe em si por si. Ele existe sempre em algo. Tá, falei da substância, falei dos acidentes. E o que é o verbo? O verbo é uma palavra que simboliza, significa uma ação. Não propriamente uma ação, a gente vai ver aqui. Dos verbos, o mais importante para a lógica é o verbo ser, que é um verbo irregular. Por que é um verbo irregular, tia Bruna? Porque ele se flexiona, ele não se mantém, dependendo da conjugação e da pessoa. Exatamente. Verbo ser, vamos conjugar o verbo ser. Eu sou, tu és. És e sou não tem porcaria nenhuma a ver uma coisa com a outra. Ele é irregular. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois e eles são. Eu fui, tu foste, ele foi, etc. É maravilhoso colocar a criança para decorar isso. Elas vão odiar vocês, mas enquanto estiverem fazendo. Depois elas vão amar por vocês terem feito isso. Esse é o verbo mais importante. Ele é chamado em lógica formal de cópula. Cópula, em lógica, não tem nada a ver com outro significado de cópula. Tá? Qual que é o outro significado de cópula? Estando longe de vossos filhos, procurem. Tá? Mais longe deles. É isso que vocês pensaram. Por que cópula? Porque ele vai no meio. No meio de quê? Em lógica formal, existe uma estrutura lógica que foi desenvolvida por Aristóteles. Ele aponta ela como sendo a estrutura lógica dedutiva por excelência, e todas as maneiras de se fazer dedução podem ser reduzidas a ela, chamada silogismo. Eu mandei para vocês um vídeo de uma aula sobre silogismo, do Victor Helios. Assistam. Assistam, reassistam e assistam novamente. Lá está muito bem explicado. O que é? Eu vou aqui falar en passant, tá? Falar de passagem sobre o silogismo. E vou usar por base, e ele também usa a mesma base, esse livro aqui, Introdução à Filosofia de São Tomás de Aquino, do Frei Henri Dominique Gardel. É um frade francês da Ordem dos Pregadores, que é a mesma ordem de São Tomás de Aquino. Essa obra é muito boa, tá? E aqui vocês vão aprender muita lógica, eu recomendo bastante. O silogismo, ele é um argumento dedutivo.
Em lógica, nós falamos de duas maneiras de se conhecer: a dedução e a indução. Indução é partir do universal para o particular. Nós não falaremos de indução aqui. A dedução é partir do particular para o universal. Nós vamos falar mais a respeito disso. O silogismo, ele tem subestruturas. A subestrutura básica do silogismo é chamada de proposição. E a proposição, anotem isso, a proposição ela é formada por 3 partes: o sujeito, a cópula e o predicado. Enquanto eles estão anotando, repete o nome do livro, por favor, porque eu achei como volume 1 e volume 2. Isso, são 2 volumes, eu só tenho o primeiro. Iniciação à Filosofia de São Tomás de Aquino. Introdução, Lógica e Cosmologia, do frade dominicano Henri Dominique Cardel. É que aqui eu acho que vai aparecer invertido para vocês. Eu acho que mandaram um PDF desse livro no grupo. Quem foi? Não sei. Pirataria é crime, nós não fazemos isso. Apareceu ali, de maneira, digamos, milagrosa, tá? Sem interferência humana. Ouviu, Polícia Federal? Eu não apoio a pirataria. Quem apoia é o meu alter ego, eu não. O sujeito, ele é um termo. O que é um termo? Em lógica, termo é uma palavra técnica. É uma palavra que tem um significado. Isso é um termo. O sujeito, via de regra, sempre será um substantivo em língua portuguesa. Tá? Por quê? A substância suporta os acidentes, correto? Então, é sobre a substância que nós falamos. Ou sobre o sujeito. O substantivo ele é um sujeito sempre que nós o consideramos. Ok? O sujeito ele vai ser o termo básico. Existem 3 tipos de termo no silogismo: o termo maior, o termo menor e o termo médio. Nós já falaremos a respeito deles. Numa proposição simples, o que é uma proposição simples, melhor dizendo? É uma estrutura, uma frase que é formada por sujeito, cópula e predicado. Sujeito, via de regra, será um substantivo. Cópula vai ser uma cola que une substantivo, sujeito e predicado. E o predicado será algo que eu digo sobre o sujeito. E a proposição, para que seja uma proposição, é necessário que ela seja formada por sujeito, cópula e predicado e que ela possa ser julgada como verdadeira ou falsa. Deem-me, por gentileza, um exemplo de proposição. Vou usar o que você falou. Não, minto. Vou mudar porque eu dei aula para Malu hoje. 2 é um número par. 2 é um número par. Quem que é o sujeito? O 2. O 2. Quem que é o predicado? O par? Não só. É um número par? Número par é o predicado. E a cópula é. A cópula ela vai ser o verbo. No caso, o verbo ser. Ela vai colar sujeito e predicado. Ela vai ligar sujeito e predicado. 2 é um número par. Sujeito 2. Predicado número par. É algo que eu digo sobre o sujeito. E é a cópula. Pois bem. Essa frase... Seria tipo verbo de ligação? Verbo Não. de ligação. Exatamente. É um verbo de ligação.
Ele é um verbo que vai ligar duas coisas. Ele vai ser o elo que vai ligar as duas. Por que eu usei o termo cola? Acho que foi porque eu vi o vídeo do sujeito lá, ele usa cola. Mas o melhor seria elo. Ele é um elo que liga sujeito e predicado. Pode perguntar. Só uma dúvida. Então, a cópula, ela não é parte do predicado? No momento em que há essa separação, ela não faz parte? Em lógica, não. Ela não vai fazer parte do predicado. Ela é isolada. Bom, essa frase 2 é um número par. Nós podemos julgá-la como verdadeira ou falsa? Sim, a gente pode julgar como verdadeiro ou falso. É verdadeiro ou é falso? Não sabemos ainda. Mas eu preciso poder julgá-la como verdadeiro ou falso. E lembrem dos princípios de lógica que a gente colocou anteriormente, né, na última aula. O da não contradição, o do terceiro excluído, do contraditório, assim por diante. Por que essa cara de desespero, dona Patrícia? Eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Certo? Essa é uma proposição. Proposição simples. Tá? Agora, para que haja um silogismo, é necessário que hajam duas proposições e uma conclusão. Ok? Duas proposições e uma conclusão, necessariamente. E essas duas proposições, a primeira deve ser formada por um termo maior e um termo médio. A segunda, por um termo menor e um termo médio. Vou dar alguns exemplos. Todo cisne é branco. Essa é uma proposição? Sim, é uma proposição. Certo? Alguém acha que não é uma proposição? Bom, tem sujeito, tem cópula, tem predicado e eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Certo? Joaquina é um cisne. Isso é uma proposição? Sim. Joaquina é o sujeito, cisne é o predicado e ou melhor, um cisne é o predicado e é o verbo, é a cópula. Portanto, Joaquina é branco. Captaram? Ou não? Sim, porque se todo cisne é branco, essa moça aí que você falou é um cisne branco. Vamos dar outro exemplo. Todo gato é pardo. É o exemplo que o meu professor dava nas aulas de lógica. A gente ficou 6 meses ouvindo esse exemplo toda semana. Toda semana. Nossa Senhora, suscitou um trauma aqui na minha memória. Todo gato é pardo. Isso é uma proposição? Sim. Sim. Tem sujeito, tem cópula, tem predicado e eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Félix é um gato. Tem sujeito, tem cópula, tem predicado e eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Quando eu junto essas duas proposições, eu tenho uma necessidade de extrair uma conclusão. A conclusão é a última frase. Logo, Félix é pardo. Todo gato é pardo. Félix é um gato. Logo, Félix é pardo. Captaram? Essa última frase, que é a conclusão, ela é necessária. Porque se eu admito que há um grupo
chamado gato que está contido no grupo pardo. E se eu digo que Félix é um indivíduo no grupo gato, ele precisa, por necessidade lógica, estar contido no grupo pardo. Se vocês desenharem o diagrama de Euler-Venn, fica mais fácil de captar essa realidade. E essa primeira frase de tipo, todo gato é pardo, ela nunca pode aparecer como pergunta, então, porque daí você pode dizer que sim ou que não, é isso? Não. Por exemplo, todo gato é pardo? Ela é uma preposição, não é? Porque tem o sujeito, tem o predicado e tem o verbo, mas ela não está afirmando que ela pode ser ou não. Na estrutura do silogismo não há perguntas. Tá? Para que seja uma proposição, não pode ser pergunta, tá? Tem que ser uma afirmação. Para que seja uma proposição. Preposição é outra coisa. Proposição. Não confundam. Tá? É que nem você confundir conhaque de alcatrão com catraca de canhão, tá? São coisas que não têm relação. Então, vejam, na estrutura do silogismo haverão as duas proposições e a conclusão. E haverão os termos. Essas proposições, elas serão chamadas aqui no silogismo de premissas. A premissa maior e a premissa menor. Premissa maior é aquela que contém o termo maior. Tá? Aqui fica um pouco difícil de eu explicar porque não tem um lugar para eu desenhar. Tá? Então eu requeiro que vocês escrevam esse silogismo que eu ditei. Todo gato é pardo. Na linha de baixo, Félix é um gato. E na linha de baixo, Félix é pardo. Por favor. Oi, Igor, mas é para aceitar que todo gato é pardo, sendo que nem todo gato é pardo? Não. Aqui, boa pergunta. Isso Ótima está me pergunta. incomodando, porque Ótima nem todo pergunta. gato é pardo. Ótima pergunta. A estrutura do silogismo ela serve para que nós compreendamos a realidade, perfeito? O que eu estou querendo com esse exemplo aqui? Que vocês captem que uma proposição ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa, certo? Só que se eu concordo, se eu admito que todo gato é pardo, e se eu admito que Félix é um gato, eu tenho o dever lógico de admitir que Félix é pardo. Percebem? Por isso que são chamadas de premissas. Se eu concordo com as duas premissas iniciais, eu tenho que concordar com a conclusão. Eu não tenho alternativa. Naquele exemplo lá da bebida lá. Quem bebe dorme. Quem dorme não peca. Quem não peca é santo. Logo, quem bebe é santo. Se você concorda com as premissas anteriores, você tem que concordar com a conclusão. Percebe? Conseguem captar? Então, esse exemplo é um exemplo muito bom também por isso. Todo gato é pardo, Félix é um gato, logo, Félix é pardo. Certo? Tia Patrícia. Não, tia Patrícia não, tia Rita. Qual que é o termo maior nesse silogismo? Precisa tirar Tem que ligar a o som. botada. Tem que ligar o som. Neste exemplo, Nesse exemplo. o termo maior que todo gato é pardo. Não. Todo gato é pardo é uma proposição, é uma premissa. Tá? Qual que é o termo maior? Todo gato? Por que todo gato? Porque abrange... Ai, como que eu vou explicar? Não sei explicar. Eu sei entender, mas eu não sei pôr em palavras. Porque abrange todos os gatos do mundo inteiro?
E aí? Eu acho que todo gato é o termo maior, Félix é o termo menor, mas porque o todo gato é o termo maior explicar, eu não vou saber te dizer. Alguém tem uma opinião diversa? Fique à vontade para falar. Porque todo gato é a mesma coisa do número par que você falou para a Bruna? Tipo, não podia ser só o par, tinha que ser o número par? É porque Não, gato é o não. sujeito? Oi? É porque gato seria o sujeito, a substância? Não, só que na proposição seguinte, Félix também é um sujeito. Isso também. Ele é uma substância. Vai, falem, pessoas. Digam o que Não, vocês pardo não pensam. pode ser porque pardo é o adjetivo, certo? Não sei, será que é? É porque pardo é uma qualidade do gato, não é? É aquela coisa que você falou lá, se eu pensar só no pardo, não tem como pensar só no pardo. Vou pensar em alguma coisa que é parda. Sim. Então, como ele depende de outra coisa para meio que assim, para existir, então não faz sentido que ele seja o termo maior. O gato seria geral e o Félix seria específico? Sim, de fato. Mas eu tô procurando, tô esperando vocês falarem, que eu tô procurando aqui a explicação que ele vai colocar, que o Henri Dominique Gardel vai colocar aqui. Ah, tá. Quem disse que todo gato é o termo maior? Eu. Rita, Errou! Brincadeira. Ó, eu vou ler aqui a definição que o Frei Henri Dominique vai colocar. Ele vai falar sobre termos silogísticos, ou partes do silogismo. São os elementos mais importantes do silogismo ou do raciocínio dedutivo, e são três. Eu falei termo maior, termo menor e termo médio. Ele vai colocar como sujeito, predicado e termo médio. Ele vai falar de outra maneira. Sujeito e predicado são termos que se encontram na proposição da conclusão. O termo médio ocupa o lugar do sujeito ou do predicado em cada uma das premissas. Por exemplo, todo gato é pardo. Félix é um gato. Portanto, Félix é pardo. O sujeito e o predicado eles se encontram na conclusão. Sujeito e predicado aqui tomem como termo maior e termo menor. Então, no exemplo do Félix, todo gato é pardo. Félix é um gato, portanto, Félix é pardo. Quem que é o termo maior? Félix? Não. Félix é o termo menor. Tá, Pardo é o termo maior. Uhum. Lembra que eu pedi para vocês desenharem um diagrama de Euler-Ben? Uhum. Qual dos círculos é o maior? Pardo. Pardo é o maior. Então fica mais fácil quando você desenha, tá? Uhum. Então, o círculo maior, o mais abrangente é o termo maior. O Faz menor, sentido. o menos abrangente, o mais específico, no caso aqui Félix, é o termo menor. E o termo médio é aquele que está entre um e outro. Percebe? Por quê? Eu percebi que o fato de eu falar todo gato é pardo, vocês acharam que todo gato era o termo maior porque está falando de vários.
né? Mas não. Outro motivo pelo qual ele é o termo médio é porque ele aparece nas duas proposições. O único termo que aparece nas duas proposições é gato. Tá percebendo? Todo gato é pardo, Félix é um gato. Então, gato aparece aqui nas duas proposições. E na conclusão aparecem termo menor e termo maior. Félix é pardo. Percebem? Vou dar o exemplo clássico agora. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Homem, todo homem, ou não, só a palavra homem. Homem é o termo médio. Mortal é o termo maior e Sócrates é o termo menor. Isso daqui, eu dei aqui 2 exemplos de um silogismo correto, de um silogismo bem feito. Agora vamos pegar um exemplo de um silogismo incorreto, ou de um falso silogismo. Nossa, eu não consigo pensar em nenhum agora. Enquanto você não consegue pensar, eu posso falar que eu não acho que eu não entendi o que você falou antes? Tá, o que você não entendeu? Por Qual que, parte? que o pardo é. Por que o pardo é maior? Ou por que, que o mortal é maior? É que eu tentei imaginar esse gráfico que você falou, que eu não sei qual é. Mas não entendi por que, que é maior. Por que, que ele tá ali abrangendo a maior parte. Deixa eu desenhar aqui no papel. Desenhar no documento do carro. Muito obrigada pela importância que você me deu agora. Olha, alguém desenhou. O Douglas, ó. Aí, o Douglas, Aí, isso. pronto. Aí, deixa aí, Douglas, deixa aí. Ó, onde que Isso. está o Félix? Qual desses círculos é o Félix? É o pequenininho. Então ele é o termo menor. Félix é um nome próprio, certo? O que é um nome próprio ou um substantivo próprio? Ele simboliza uma coisa específica, certo? Beleza? Tá. O Félix ele está no círculo dos gatos, porque eu disse que o Félix é um gato, certo? Só que o gato ele está no círculo das coisas que são pardo. Então pardo aqui é um termo maior. Existem mais coisas que são que são pardas além dos gatos. Pode ter qualquer outra coisa no círculo grande. Pode ter pessoas, podem ter, sei lá, papéis. Existem papéis que são pardos, etc. Captou? Eu captei, mas eu não consegui captar o gato, então, porque o gato, ele ele não importa se ele é grande, pequeno, médio, pequenininho, pelado, não pelado, que tem aqueles gatos esquisitos lá, mas é tudo gato, né? Então, todo gato é gato, não importa tamanho ou classe, se é pobre ou se é rico. Sim. Todo gato é gato. Assim como todo pardo é pardo, não importa se é homem, se é mulher, se é criança, se é grama, se é papel. Eles não estariam no mesmo círculo? Não, porque aqui nós estamos falando, primeiro, estamos falando a respeito de gatos e de coisas pardas. Estamos falando dessas duas coisas, gatos e coisas que são pardas, certo? Então, a gente está falando só disso. Segundo, a proposição ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas ela não é só por ser uma proposição verdadeira. A gente está aqui fazendo um exercício para e cogitando, tratando como se fosse, mas ela poderia não ser. Aí a conclusão estaria errada.
Faz aí, Douglas, por favor, um diagrama com o silogismo todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Que aí fica mais fácil, porque nós sabemos que todo homem é mortal. Fica mais fácil de captar. Lembre do falso silogismo que eu ia usar. Ó, todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Sócrates é o termo menor, porque aponta uma coisa individual, certo? É o termo menor. E ele está no grupo dos homens. E o grupo dos homens está no grupo das coisas mortais. Percebe? Existem outras coisas que são mortais, plantas, animais, etc. Mas a gente está falando aqui de homens, certo? Por que, que o Sócrates ele está incluído no grupo das coisas mortais? Porque ele está incluído no grupo dos homens. Então, o grupo dos homens aqui, ele é aquilo que liga o Sócrates ao ser mortal. Percebe? Ele está entre as coisas, ele é o termo médio, ele está no meio. Captou? Vamos pegar Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Douglas, por ter desenhado, porque desenhado é mais Pode parecer coisa besta, mas desenhem. Desenhe. É muito importante vocês desenharem. Papel e caneta. Muito importante desenhar, fazer diagrama, etc., para poder entender. Vou dar um exemplo de um falso silogismo. Douglas adotou um cão. Cão é como chamamos o demônio. Logo, Douglas adotou um demônio. Peraí. Douglas adotou um cão. Tudo bem, isso daqui eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Vamos supor que de fato ele tenha adotado. Cão é como chamamos o demônio? Sim, nós chamamos o demônio de cão. A partir daí, então eu concordei com as duas premissas. A partir daí, eu posso concluir que o Douglas adotou um demônio? Por quê? Agora eu quero que vocês me expliquem, porque ele é cristão. Não, quero que vocês me expliquem por que esse raciocínio está errado. porque é o nome do cão que seria demônio, mas o cão mesmo não é o demônio. Exatamente. Seria só o nome dele. Aqui a palavra cão é um termo equívoco, porque a mesma palavra está sendo estão sendo atribuídos dois significados distintos. Um significado de um animal, quadrúpede, e outro um significado alegórico, né, de demônio. Percebe? Vamos a um outro exemplo. Deus é uma palavra. Palavra tem 7 letras, eu acho que é isso. Isso. Palavra tem 7 letras. Logo, Deus tem 7 letras. Sim ou não? Deus é uma palavra? Sim, a palavra Deus é uma palavra. Palavra tem 7 letras? Sim, palavra tem 7 letras. Logo, Deus tem 7 letras. Certo? Por quê? Porque a palavra Deus só tem 4 letras. Tá, mas você concordou que Deus é uma palavra e concordou que palavra tem 7 letras. Logo, Deus tem 7 letras.
Não, porque quando você estava falando da palavra, você está falando de palavra a palavra, assim como você está falando de Deus como uma palavra e não como pessoa de Deus. Exatamente. Termos Pergunta para equívocos. mim que eu sei. A um termo estão sendo atribuídos dois significados distintos. Só que vocês percebem que esses dois exemplos são exemplos bestas, mas eles causam um incômodo, eles agridem a nossa inteligência. Conseguem perceber? E se a gente não parar para refletir, a gente vai ser engolido por discursos completamente idiotas e sem pé nem cabeça. Se você concordar com as premissas, você é obrigado a concordar com a conclusão. Compreende? Poderíamos dar outros exemplos aqui. Deus é onipotente. Deus é onipotente? Sim. Então, premissa maior. Deus é onipotente. Onipotente pode fazer o que quiser? Sim. Então Deus pode fazer algo, uma pedra que ele não possa carregar? Isso é um falso raciocínio. Vamos montar o falso silogismo. Deus é onipotente. Um onipotente pode fazer o que ele quiser. Logo, Deus pode fazer uma pedra que nem ele mesmo possa carregar. Está certo? Vai, Patrícia. Tá certo ou tá errado? Que agora é diferente o exemplo. Estou pensando aqui. Fala de novo, faz favor. Estou pensando. Deus é onipotente. Deus é onipotente. Aquilo que é onipotente pode fazer tudo. Certo? Então Deus pode fazer uma pedra que nem mesmo ele pode carregar. Vejam, isso daqui não é nem um silogismo em sentido estrito, tá? Eu quero que vocês captem o raciocínio. O qual estão sendo levados a exercitar agora. Mas sendo ele onipotente, não há como ele criar algo que seja mais onipotente que ele. Exatamente. Ele não pode criar algo que fira a sua onipotência, porque ele é onipotente, isso seria uma contradição. Captaram? Perceberam? Vejam, eu vou vou solicitar que vocês façam o seguinte exercício para a semana que vem. Semana que vem não. Para a semana que vem ou para a próxima aula. É o seguinte, eu quero que vocês montem pelo menos. É só um minuto. Deixa eu pausar aqui. Voltei. Eu vou ter que encerrar a aula mais cedo do que eu estava esperando. Mas é o seguinte. Eu peço que vocês escrevam 10 silogismos à mão, tá? E mandem no grupo antes da aula, tá? Só que aí vocês não vão tirar foto do que vocês escreverem à mão. Aí vocês digitem, tá? Mas façam o exercício de escrever à mão, porque é necessário para que vocês compreendam aquilo que vocês estão de fato fazendo, tá? Vocês estão estudando. 10 silogismos. Podem pegar quaisquer exemplos que vocês quiserem. Preferencialmente, peguem exemplos do cotidiano ou de algum livro que vocês estejam lendo. Tá certo? Façam isso para a próxima aula. E na próxima aula, me lembrem para que eu não esqueça. Eu vou falar sobre contradição. Tá? Para que isso fique mais claro nas vossas mentes. Tá? Eu não vou tratar do livro inteiro, embora eu recomende que vocês leiam esse livro aqui e estudem-no. Mas eu vou fazer só como eu falei, eu estou comentando de passagem o assunto lógica para que vocês compreendam e se dediquem mais a estudar isso. Tá bom? Vou encerrar a aula por hoje. Dúvidas, perguntas ou questões, peço que vocês anotem, mandem no grupo ou deixem para a próxima aula. Tá certo?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima aula, e eu espero do fundo do meu coração que tenha sido suficientemente traumática para que vocês despertem, né, e se debrucem a estudar essas coisas. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.